Ok. Hoje é... hoje é dia de lista, né? Eu falei, hoje ele quase que cai no chão. Bom, hoje vamos retomar essa questão, reflectância, né? Vamos fechar esse assunto. Vamos analisar como é que é a formulação, né, da reflectância para estruturas de múltiplas camadas agora, para várias camadas. Aquela aproximação em que o feixe de luz, o feixe de radiação eletromagnética, tem uma dimensão transversal muito maior do que a espessura total da sua estrutura, certo? Então, se você tem uma estrutura mais ou menos mostrada aí, certo? Então, você tem aí, digamos, um número M maiúsculo, né? Menos 1 filmes, né? De espessura D, que começa de D2 e vai até DM, certo? Tem essa pilha, digamos assim, de filmes, né? Estruturas muito camadas. Muito se faz para se fazer estruturas antirrefletoras, né? Múltiplas camadas. Você pode construir, escolher as espessuras de início de refração, tal que numa faixa de comando de onda essa estrutura tem a baixa reflectância, certo? Então, você pode botar filmes transparentes alternando isso de refração e fazer com que isso aconteça, né? Bom, então a gente precisa agora só completar como a gente faz a formulação de reflectância e remissância de uma estrutura. Vamos considerar que essa estrutura é numerada, tá certo? Os parâmetros, você vem com um feixe de luz de entrada aqui em algum lugar, tá certo? Né? E vai sair para cá, né? E essa estrutura vai passar talvez alguma coisa para o lado de lá, dependendo da natureza desses materiais, tá certo? Mas observem que a primeira interface vai chamar de Z1, né? E a última de ZM, tá certo? Então existem aí M interfaces, né? Certo? O meio de entrada tem a permissividade de epsilon 1. Você pode vir, por exemplo, do ar, né? E tem uma pilha e um substrato infinitamente extenso, digamos assim, ou na prática muito grande em relação à largura do feixe, né? O último material. Pode ser um metal, talvez. Enfim. Bom, então, a gente tem essa... É bom a gente perceber aqui como é que a gente vai colocar as posições das interfaces, de 1 a M, certo? E você tem o primeiro meio epsilon e o último meio, que é o meio de saída, né? Ou meio onde você deposita essa pilha, epsilon M mais 1, certo? Então, observe, né? Epsilon 2, espessura D2, né? Então, esses índices são iguais, certo? Por isso que a gente está colocando dessa forma. D começa de D2 e vai até DM, né? No mésimo meio, certo? Então, sempre tem o mesmo índice para o epsilon, o mesmo índice para o D, né? Bom, então, nós queremos analisar, né, o que acontece com a reflectância. A gente vai analisar tipicamente o que acontece numa região, certo, dessa pilha, dessa estrutura multicamada, confinada entre essas duas interfaces, certo? Z-1. Deixa eu aumentar um pouco aqui, talvez. Né? Você tem aí o filme de espessura DM, né? Permissividade epsilon M. Você vem com uma onda, digamos que ela tivesse amplitude unitária, então você vai ter uma reflectividade cujo módulo quadrado é a reflectância, né? Então essa reflectividade leva em conta tudo que acontece daqui para cima, né? Todos os filmes que estão daqui para lá, tá certo? Então você vai medir esse parâmetro R de M-1, certo? Isso aqui é um RD, né? Da M-1 interface, né? É complicado você colocar índices, porque vão aparecer vários subíndices aqui. Eu decidi fazer essa anotação colocando entre parênteses, né? Dizendo que é a reflectividade que seria medida, digamos assim, né? Por quadrado você tem a reflectividade da M-1 interface, certo? A amplitude da onda transmitida vai ser A dentro do meio M, certo? A de M, né? E a amplitude refletida devido à próxima interface, né? Devido ao que acontece mais na frente, vai ser B de M. E o mesmo acontece para a próxima interface. Você vai ter onda incidente AM mais 1, onda refletida BM mais 1. Certo? Isso acontece em todos os meios, né? A gente precisa analisar o que acontece em interfaces sucessivas, para poder chegar do começo até o fim. Né?
Bom, a gente tem que fazer essa análise para cada tipo de polarização, né? Então, se você tem aí para ondas P, né? Polarização no plano de incidência, se escreve na mesma estrutura que a gente sempre tem escrito, né? Os campos E e H, tá certo? Né? Isso aqui é a componente Z, tá certo? Que é um número complexo, né? Devido à possibilidade de reflexão interna total ou absorção no meio. Então, levando em conta essa possibilidade. Kx, né? Que é igual para todas as ondas, todas elas têm o mesmo Kx, tá certo? Porque senão não satisfaz as condições de contorno em todas as interfaces. Tá? De refração, tá certo? Essa é a onda no meio incidente que vocês estão vendo aqui, que é o meio M-1, né? Tá? E aqui estão os fatores de propagação. Observe, né, como eu escrevi aqui, certo? Esse fator. Eu não botei Z, mas botei Z menos M-1, certo? Ok? Isso não tem nenhum problema, tá certo? Simplesmente eu estou multiplicando esse. Se eu botasse Z, é como se eu estivesse multiplicando isso aqui por uma constante exponencial de menos J com menos dá mais, né? Você multiplica por uma constante exponencial de J, Km-1, barra, né? Z-1. Então, eu convenientemente, eu multipliquei, tá certo? A onda nesse meio por essa constante exponencial de J, Km-1, Z-1, né? Por conveniência. A gente vai ver já por quê, né? Por quê? Porque em Z igual a Z-1, isso aqui dá zero, certo? Em Z igual a Zm, isso aqui dá espessura. A espessura do meio, certo? Então, é só questão de conveniência. Eu podia não escrever assim, podia só botar Z, se eu quisesse. E, eventualmente, essas posições iam aparecer depois, certo? Então, é bom observar como está sendo escrito os campos, né? Bom, o campo H, né, para a onda TE, né, no caso, né, ondas P, certo? E na próxima interface, né, você tem, ainda no meio M, né, o campo refletido, tá certo? Então aparece o coeficiente de reflexão, RP da M-ésima menos uma interface, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Ou seja, a onda refletida nesse meio, ela tem um fator na frente dos campos RM-1, né? Certo? Então aparece uma estrutura parecida com aquela notação que a gente já tinha feito antes, tá certo? Tá? Bom, no próximo meio, então, a gente tem algo parecido, só que vão aparecer aqui as amplitudes A e B, certo? Campo transmitido, né? Aparece o A, né? Na frente, tá certo? No M-ésimo meio, né? De acordo com a nossa anotação, só olhando novamente a figura, tá certo? Né? No M-ésimo meio você tem A de M e B de M. Né? Então, onda transmitida com a mesma forma, né? K0kx, menos K0kx. Aliás, ó, transmitido menos K, né? Incidente menos K, né? Então é a mesma estrutura, certo? Só pra vocês verem que está tudo ok aqui. Tem alguns errinhos na apostila que a gente vai, nas notas de aula que a gente vai comentar daqui a pouco, tá certo? Isso é bom que vocês façam na... Isso está nessa lista ou na próxima? Você sabe, você não tem ainda ali a próxima? Está na próxima, né? Deve estar na próxima. Então, vocês vão deduzir e verificar esses erros aí, certo? Então, bom, então você tem a onda transmitida, refletida, tá certo? Sempre com esse fator, né? Bom, muito bem. Então nós temos os campos e finalmente na última interface, né, você vai ter ainda a gente só está fazendo isso na M-ésima interface, né, por enquanto, tá certo? Esse aqui está escuro, né? Escuro. É verdade. Muito bem. Bom, se você aplicar as condições de contorno na M-1 interface, né, na interface de ordem M-1, certo?